Olá, seres! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Academy Fraternitatem. E no dia de hoje a gente está aqui para falar sobre mais uma lei hermética, e dessa vez a quarta lei, a polaridade. Estamos eu e o Leandro aqui reunidos. Mais uma vez, Leandro, diga olá para a nossa galera. Olá a todos, novamente aqui reunidos para comentar um pouquinho mais das leis herméticas na sua simplicidade no dia a dia, né? Então vamos dar continuidade aí, meu amigo, para a gente poder compartilhar um pouco desse conhecimento. E agora podemos falar que é compartilhar dos dois lados, né? Boa, é isso. Já começo logo na brincadeira, né? Tipo, se tudo é polo, tudo é duplo, é, tudo tem polo, tudo é duplo, tudo tem o seu oposto, tudo é desigual e igual, ou na verdade tudo é a mesma coisa. Os opostos em si são idênticos sob natureza, mas a diferença está no grau ao qual isso se aplica. Basicamente, você tem um demônio e um anjo. Eu e o Leandro, né? Eu sou o anjo, hein, cara? Ah, por que eu tenho que ser o demônio? É, mas tudo se inverte, né, cara? Brincadeira. Exato, é aí Dados que tá o momentos. segredo, cara. Então é interessante, Leandro, porque assim, essa ideia de anjo bom e demônio ruim é uma criação católica, né? Foi criada pela E por igreja. que que não tem anjo ruim e demônio bom? Existe. E antigamente era Então, assim que funcionava. Só que, infelizmente, as pessoas se perderam, porque a Igreja Católica fez questão de mudar isso na história da humanidade. Inclusive, quem está vendo a gente e não viu nada a respeito disso, te convido a pesquisar. Vocês vão ver que antigamente existiam anjos bons e demônios bons, anjos ruins e demônios ruins. Ou então seja, vamos lá. a história da dualidade ela é bem, bem diferente. O que E se aí eu trago, interpreta como anjo caído, né? Tem essa também. olha aqui, Lúcifer, né? Mas, É, cara, parece que não, mas isso se conecta com o que a gente veio falar pro dia de hoje. Porque sim, a essência da lei da polaridade, como um todo, se a gente for parar para pensar, ela diz respeito sobre. Vou usar uma expressão que é mais fácil de entender: amor e ódio. Em essência, tanto o amor quanto o ódio são a mesma energia emocional. Apenas tem uma diferença de grau entre um e outro. Assim como luz e sombra. São variações da mesmo princípio de manifestação. pega o próprio símbolo do tal, né? Que é as duas, a esfera com duas esferinhas e a semente lá, né? Então, aquilo lá tem uma certa representação ou quase toda a representação de polaridade, que sempre, na polaridade que está se manifestando mais forte, sempre tem um pingo daquela oposta, Uhum. que ao, ao decorrer do tempo, né, que a gente pode falar assim, isso aí vai crescendo, tomando aquele lado e abrindo espaço para voltar para aquele ponto. Então uma roda infinita aí, né? Que está sempre navegando para os dois lados. É aquela E história daí que vem não até há uma. uma expressão que a gente pode falar: os opostos se atraem, os polos se atraem, né? Que é o fim de um é o início do outro. Então está sempre girando. Não tem E não há, como fugir disso. e não há uma separação absoluta, né, Leandro? Não. De certa forma, tudo se torna relativo e complementar, entendeu? A mesma coisa, a gente pode parar para pensar, por exemplo, o calor e o frio, certo? Eles são extremos, mas são extremos de temperatura. Ou seja, Sim. é bem a explicação do que é a essência dessa lei como um todo, tá? E aí, eu gosto sempre de trazer uma expressão, de trazer uma expressão, não, de traduzir a explicação dessa lei sobre a perspectiva das emoções que a gente vive na vida, certo? Então, é,
tem pessoas que, por exemplo, cara, eu chego a amar tanto uma pessoa, eu amo alguém e ao mesmo tempo, depois de um tempo, eu consigo sentir raiva dessa pessoa. Por quê? Por exemplo, você se casa com uma pessoa, com uma mulher ou com um homem, e você ama esse homem, você ama essa mulher. E quando você se separa, esse amor se torna raiva, ódio. Tem muitas pessoas que sentem isso e vivem isso. Ou seja, o afeto como um todo, ele vibra também nos extremos. E nos extremos diferentes, onde a dor, de certa forma, já houve dentro dela amor. Onde há sombra, existe também, então, um potencial existente de luz. Essa é a explicação da polaridade de forma simples no nosso dia a dia. E uma forma visual de ver isso também, né? A gente é muito usada uma expressão, sempre tem uma luz no fim do túnel, né? Então, quando você está numa situação ruim e fala tem uma luz no fim do túnel, nada mais é que você está numa escuridão ou num polo negativo ou no lado ruim da situação e olhar lá na frente e ver que tem uma luz no fim do túnel, ou seja, tem alguma forma de você contornar isso. Se Uhum. você caminhar em direção a essa luz e chegar na luz, vai ficar tudo claro. Só que se você olha para trás, aí tem um ponto negro, que é o polo oposto. Então, é essa relação amor e ódio que depende aonde você vai se direcionar, qual polaridade você vai se direcionar. E não quer dizer que você vai vivenciar o resto da sua vida em um polo só, né? São ciclos, né? Que nem o próprio símbolo tal, ou Yin Yang, aquela representação. Então, É que, sempre tem uma faísca do polo negativo, ou do polo positivo no negativo, ou do negativo no positivo. e eu acho que é importante, dentro de tudo isso que você está dizendo, Leandro, a gente trazer uma reflexão que transforma, de certa forma, a maneira ao qual a gente vê as coisas. Então, por exemplo, muitas vezes os nossos maiores sofrimentos, ou a nossa maior escuridão, são responsáveis por nos trazer as nossas maiores transformações. Lógico. O oposto da dor não é necessariamente a ausência dela, mas sim é a consciência dela. Então, o polo oposto à dor é você compreender a existência dela e não você tirar, remover. Da mesma forma ao qual é, vamos dizer, um racional intuitivo muito forte, é, que você tem o forte e o sensível, o corajoso, de certa forma, versus o medo, eles são opostos que coincidem dentro de um ser humano ou dentro de uma pessoa e eles são capazes de se equilibrar num, 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 num instante em que surge dentro do ser uma coisa chamada sabedoria. Então, Sim. o coeficiente que existe dentro de cada um de nós, de oposto, ele, de certa forma, ele pode sim, ele surge, ele se equilibra com a sabedoria. Eu sei que talvez essa reflexão seja um pouco mais filosófica, mas é essa reflexão que, de certa forma, essa lei nos traz para olhar para os polos. E trazendo em prática, é aquele que a gente sempre fala, né? O que seria da luz se não existisse a sombra para você Uhum, reconhecer a luz, né? Então, toda dor que você passa, que, usando suas palavras, às vezes faz necessário passar, é exatamente para revelar que tem alguma forma diferente de você fazer para alcançar o outro posto, uhum, o outro pó, né? Então, é isso que é interessante, porque às vezes a pessoa está tão presa em um polo e vira num ciclo, não quer dizer que ela nunca vai sair, mas
ela tarda mais a sair desse polo oposto. Vamos pegar aí um caso de depressão que seja, né? Ela alimenta tanto esse polo que é como se eu estivesse numa casa e a cada cômodo que eu vou passando, eu vou apagando as luzes em vez de voltar acendendo, né? Então eu vou entrar cada vez mais profundo nesse polo, até que entenda que, opa, se eu voltar a acender as luzes, eu inverto o meu caminho, eu inverto esse polo, né? Então, às vezes é preciso passar por essa imersão, vamos dizer assim, nesse polo, para conscientizar e você disparar uma ação, porque tudo é movimento, né? Sim. Para você se movimentar para o lado oposto, para o polo oposto, né? Agora, enquanto você está perdido na escuridão, sem ter enxergar, se permitir enxergar que existe sim uma luz no fim do túnel, você nunca vai caminhar em direção a ela. É, faz todo sentido. E aí, como analogia dentro, eu acho que é interessante a gente parar para pensar como se fosse um ímã, né? O ímã você tem lá os dois polos, tanto o positivo e o negativo, né? É uma Aham. força magnética que tem os dois polos. E de certa forma, a tensão que há entre os dois extremos representa a existência dos polos e que produzem magnetismo. Exato. É, E a gente não vê e a gente não vê, exatamente. e É, sabe que está lá. cara, a gente consegue, por exemplo, transcrever isso para diversos aspectos. Sol e lua, escuridão e clareza. De certa forma, você tem as próprias fases da lua, se a gente for parar para pensar, quando ela está lua nova, crescente, cheia e minguante, ela mostra que mesmo a lua passa por diferentes estados sem perder a sua própria essência. Isso diz respeito à polaridade. É um símbolo muito suave, mas que dá a expressão de oscilação entre os polos que o próprio ser humano vive, a condição pendular que ele vive. E eu gosto muito de fazer a conexão dessa, dessa reflexão dos polos com a terceira lei que a gente já colocou para vocês, que é a da vibração. Então perceba de que os polos que existem refletem a vibração em que você se encontra. Então, para que você, de certa forma, saia da pendularidade da vida e se torne alguém mais equilibrado, vamos assim dizer, o caminho do meio. Se isso estiver soando com algo escrito ou deixado por alguma religião, você vai se conectar com esse assunto. É o caminho do meio, não é nem o mal nem o bom, é o do meio, é o equilíbrio entre o Eu entendo. pêndulo polar, é o equilíbrio da vida. Eu não preciso ser bom e nem ser ruim, eu preciso ser equilibrado e compreender de que tem dentro de mim, em essência, não o bem e o mal, mas energia, que pode sim ser transmutada e transformada. E essa reflexão na polaridade, ela é extremamente interessante e importante. Inclusive, eu trago aqui para princípio de vida, porque eu preciso de dois polos opostos para criar vida. E mais para frente, nas próximas leis, a gente vai falar sobre esses polos da transformação e da criação de vida. É, já Leandro, pegando a associação com o próprio ímã aí que você falou, né? E o princípio da vibração. Vamos imaginar que você esteja naqueles ímãs de barra, né? Que tem um polo de cada ponta, e você esteja situado exatamente no meio, neutro, onde as duas se cancelam, vamos dizer assim. Não necessariamente se cancelam, mas a força de atração entre elas sobre você é nula. Só que a partir do momento que você começa a vibrar um pouco mais positivo, você vai sair atraído pelo lado negativo.
Um pouco que você vibra mais negativo, tecnicamente, você vai ser atraído pelo negativo. Qual que tá a grande sacada aí, tentando tirar do nosso visual, do nosso dia a dia? É que quanto mais você vibra naquela frequência, quanto mais você está naquele momento positivo ou negativo, você só vai se aproximar mais do positivo se você aumentar mais ainda a sua vibração, por mais que se repita, se repulse. Então, dada a força do movimento que você vai ter que fazer, você vai saindo desse estado de neutro e mais atraído para o lado oposto você vai ser. E mais repulsado pelo lado que você está querendo você vai ser. Então, você vai ter que ter muito mais energia. Então, quanto mais energia você coloca, você desloca um pouco, você tem que colocar mais. Então, é bem associando aí com forças magnéticas para a gente tentar entender um pouquinho o que seria isso. Então, coloque-se numa vibração de pensamento. Ah, poxa, por mais que eu tente, por mais que eu pense positivo, não dá certo. É porque você não pensou o suficiente. E você não se colocou numa posição suficiente. Por mais que você coloque positivo, o seu próprio positivo às vezes te repulsa. São Sim, polos iguais. sim. Faz sentido? Total, total. Eu acho que para entender essa lei é algo relativamente simples. A questão é você aplicá-la no dia a dia e compreender esse caminho do meio que nós precisamos chegar. Eu, eu, eu entendo de que para falar sobre isso de forma simples e sem o misticismo que há por trás disso e ritualístico que há também, que quando se fala em polaridade se tem muito ritual. É isso. Não Sim. tenho mais o que acrescentar, Leandro. Fique confortável aí para dar suas considerações finais. Eu penso o seguinte, a gente volta, acho que só uma associação que a gente não fez ainda, né? Tudo volta de novo na primeira lei. Então, é bem interessante que a gente já está discutindo a quarta lei aqui, né? Mas a hora que você começa a colocar na balança mesmo a lei da polaridade que a gente está falando aqui agora, o que que vai te levar para um polo ou para o outro? É sua mentalidade, né? Tudo é mental, né? Então, a gente acaba voltando a cada lei, lei da vibração, lei da correspondência, e volta na primeira, a polaridade, né? E aí eu já deixo o gancho para a próxima, né? Então, de acordo com a sua mentalidade, com o seu ritmo, com tudo, né? Aonde você quer chegar? Então, na próxima, a gente vai falar um pouquinho sobre ritmos, né? Sim, Então, é interessante a gente ir conectando cada uma das leis, né, e ver como elas, ao mesmo tempo, se complementam e, ao mesmo tempo, todas voltam para a primeira. Como é interessante, sim. que é onde tudo É, é, começa. para finalizar, eu acho que da minha parte, o que eu gostaria de comentar com vocês, sem ser ritualístico, só uma cerejinha que eu gostaria de colocar aqui nesse pedacinho de bolo, é para que a gente olhe para Pitágoras e Uau! compreenda, talvez, dentro da figura de Pitágoras, o que ele explica em relação a isso. Por exemplo, conectando a associação que o Leandro disse do mente ou do todo versus a continuidade, que seria do um para o 2, onde você tem, saindo do uno, a existência do feminino e do masculino, e os polos. É isso. Eu gostaria de agradecer você que ficou aqui nesse vídeo até agora.
Lembrando de que a nossa imersão já tem data definida. Acho que na terceira lei a gente ainda não tinha, quando a gente estava gravando, a data ainda não estava definida, mas agora É, a já gente temos. comentou, mas não tinha É data, né? dia 3/8/2025, nós estaremos reunidos lá na nossa imersão analógica. Para você saber a respeito, basta ler o QR Code, você vai ter acesso aí aos dados da imersão. É, e é isso. Eu conto com o like de vocês, eu conto com, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, e a gente se vê aí no próximo vídeo. E comentem aqui, né? Se gostaram, não gostaram, o que não gostaram, estamos à disposição. Valeu, Um abraço. abençoado.